vamos dar início a mais uma das conferências da Vida do Mar, desta vez mais uma conferência sobre peixes migradores de Adams, portanto um grupo bastante ativo, com muito trabalho realizado no Centro de Oceanografia, e desta vez é a Ana Filipa Ferreira, que vai então falar sobre a influência das preferências de macrohabitat em lampreiros do género Lampeter na sua distribuição, gestão e conservação. Eu queria só reforçar o facto destas conferências ficarem disponíveis no site e poderem ser vistas a qualquer momento. Vamos destacar. Se apresentar sentado. Bem, ok. Então, o trabalho que vou aqui apresentar hoje tem como título Influência das preferências macrohabitat do género Lampeter na sua distribuição, gestão e conservação. Foi um trabalho realizado no âmbito do projeto Plano Nacional para a Conservação da Lampreia de Rio e da Lampreia de Riacho, e foi também o tema da minha tese de mestrado. A estrutura da apresentação, isto não se vê nada, mas pronto, vou falar sobre um pouco sobre as lampreias que existem em Portugal, o ciclo de vida, objetivos, a metodologia utilizada neste trabalho, depois os resultados e a discussão vou comentar tudo em conjunto e, por fim, assim não conseguimos filmar. Acho que em Portugal existiam 3 espécies de lampreias. A minha imagem ainda está totalizada. Neste momento são 6. A lampreia marinha e a lampreia de rio, que são ambas migradoras anádromas e, na sua fase do ciclo de vida adulta, são parasitas. A lampreia de riacho, a lampreia da Costa de Prata, a lampreia do Sado e a lampreia do Navão, que são todas exclusivamente de água doce e não se alimentam na sua fase do ciclo de vida de adultos. Neste trabalho vamos apenas focar-nos no género Lampeter, portanto inicialmente tinha sido feito para a lampreia de rio e para a lampreia de riacho, no entanto continua atualizado com as novas espécies descritas e que ficam aqui também englobadas. Assim, muito por alto, o ciclo de vida das lampreias, elas passam por uma fase em que vivem enterradas no substrato dos rios e que são designadas de mocetes. Esta fase pode durar 3 a 6 anos e, nessa altura, alimentam-se das partículas do rio por filtração. De seguida, sofrem uma metamorfose, a partir da qual fazem então uma migração, que pode ser em direção às zonas costeiras, neste caso a lampreia de rio, onde se alimenta e pode permanecer durante cerca de 2 anos, e depois regressa aos rios, onde se reproduz e os adultos morrem. Em relação à lampreia de riacho, a sua existência em adulto é muito mais reduzida e serve apenas para efetuar a migração reprodutora, como eu já referi, não se alimenta. Em relação à identificação, na fase larvar, os mocetes do género Lampeter não são indistinguíveis, aliás, estão indistinguíveis. É apenas possível distinguir entre os mocetes da lampreia marinha e do género Lampeter, devido aos diferentes padrões de pigmentação da cauda e da cabeça. Por outro lado, este género habita locais com condições ambientais muito semelhantes, que são designados os leitos de mocetes. As principais características destes locais são a abundância de areia, a velocidade de corrente reduzida e a presença de matéria orgânica. Em relação à sua distribuição, a lampreia de rio e a lampreia de riacho ocorrem apenas na Europa. Os locais, os extremos da distribuição são muito semelhantes. Simplesmente a lampreia de rio ocorre mais nas zonas costeiras, a distribuição é estendida para as zonas costeiras, uma vez que precisa desses locais para se alimentar. Já no extremo sul da sua distribuição, esta é bastante distinta. No caso da lampreia de rio, ocorre apenas na bacia hidrográfica do Rio Tejo e, em Espanha, não existe qualquer população descrita. Em relação ao Estatuto de Conservação, está então dada como distinta em Espanha, em Portugal como criticamente em perigo e no resto da Europa. O seu estatuto é pouco preocupante, uma vez que os efeitos populacionais ainda são significativos. Em relação à lampreia de riacho, em Espanha existem 2 populações descritas,
Portugal, a sua distribuição é bastante mais alargada, ocorrendo desde o Sado até o Voga, se bem que estas são então as populações novas, pelo menos nos extremos. As novas espécies, a lampreia da Costa de Prata, que existe apenas nos Moris e no Voga, a lampreia do Nabão, que existe apenas na subbacia do Nabão, e a lampreia do Salto, que existe apenas na bacia hidrográfica do Rio Salto. Em relação ao Estatuto de Conservação, em Portugal e em Espanha, a lampreia de Riacho está dada como criticamente em perigo, no resto da Europa, e tal como a lampreia de Rio, como pouco preocupante, e em relação às novas espécies, estas ainda não apresentam o Estatuto de Conservação, no entanto, será pelo menos igual, mas superior também não pode ser, uma vez que apresentam distribuições muito mais reduzidas do que a lampreia de Riacho. A fundamentação para este Estatuto de Conservação tão elevado é, então, a elevada fragmentação populacional, a diminuição do número de subpopulações e a degradação do habitat. Em relação às principais ameaças, estas são a construção de barragens e açudes, a degradação da qualidade da água, a subexploração dos recursos hídricos e as dragagens que afetam principalmente os estádios elevados. Estas espécies são incluídas no anexo 2 da Diretiva Habitat, que prevê, no âmbito do Plano Setorial da Rede Natura 2000, a designação de Zonas Especiais de Conservação, ZECs, para a sua proteção. Este trabalho desenvolveu-se, então, neste sentido, de percorrer todos os passos necessários até ao estabelecimento das tais Zonas Especiais de Conservação. Os objetivos mais específicos foram a identificação dos fatores ambientais responsáveis pela seleção do habitat do género a uma macroescala, a definição da área de distribuição em Portugal, o desenvolvimento do modelo de probabilidades de ocorrência, a definição de zonas de conservação prioritárias e a identificação dos principais problemas ambientais associados a cada linha de água designada. Em relação à metodologia, a área de estudo foi Portugal continental. As campanhas de amostragem que decorreram em 2009 e em 2010 no âmbito do projeto já aqui designado. Foram também adicionados os pontos das campanhas de amostragem efetuadas para o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, realizadas em 2002, uma vez que o procedimento de amostragem foi semelhante e para este estudo apenas precisávamos dos dados de presença e ausência. A metodologia utilizada foi de uma estação de amostragem por cada 300 km², o que resultou em 401 estações efetivamente amostradas. O protocolo de pesca elétrica foi adotado do protocolo de amostragem e análise para a fauna piscícola da PQE e em todos os locais foram registadas as coordenadas. Em relação às variáveis ambientais, estas foram todas recolhidas em sistemas de informação geográfica. A escolha foi dependente da ecologia e do género, bem como da disponibilidade de informação disponível a nível nacional e de alta resolução. Isto também foi verdade para a Espanha, uma vez que muitas das variáveis utilizadas eram índices de drenagem que, nas bacias internacionais, nesse caso, era necessária a informação proveniente de Espanha. Por causa disto, foi um processo um bocado demoroso, pois a informação também tinha de ser de alta resolução. No entanto, conseguimos um total de 17 variáveis de vários tipos, desde a geomorfologia, o clima, stress ambiental e hidrologia. Em relação à análise estatística, foi primeiro efetuada uma análise de correlações através do coeficiente de correlação de Pearson, isto porque a utilização de variáveis redundantes neste caso, poderia aumentar muito a variância dos modelos e, por isso, foi muito importante simplificar o máximo possível as variáveis utilizadas. O método estatístico utilizado foi Boosted Regression Trees, que são uma fórmula de regressão logística que incorpora árvores de decisão e um algoritmo boosting, que eu não sei como é que isto se traduz, mas é basicamente uma técnica de otimização que, neste caso, em vez de fazer uma única árvore de regressão que se adapte totalmente ao modelo, o que faz é pequenas árvores mais simples que se adaptam sucessivamente à árvore anterior e, desta forma, procuram explicar a variância que a árvore anterior não explicou. Portanto, basicamente, o que isto faz é uma variável é chamada a explicar a variância que existe nos dados, neste caso, presença e ausência,
Aquilo que ficou por explicar, neste caso estes pontinhos vermelhos, neste lado, é então chamada outra variável para tentar explicar aquilo que ficou por explicar, como já referi, na árvore anterior. Estes modelos precisam de ser calibrados no início, com uma série de variáveis que estão aqui descritas, também não interessa, e utilizam um procedimento de validação cruzada com 10 partições, que neste caso foi muito útil, uma vez que divide os dados em 10 subgrupos e cada grupo tem que ser utilizado obrigatoriamente tanto para calibrar o modelo como para validar. E desta forma nós não tivemos de deixar nenhum grupo de dados fora do ajustamento do modelo para posteriormente ser validado. Portanto, todos os dados são utilizados tanto para o ajustamento do modelo como para a validação. E aqui isto não dá para ver, mas era isso que estava aí dentro. Aqui a performance preditiva foi medida através do índice que é o ROC. Apesar da sua utilidade, as BRTs só começaram a ser aplicadas a questões ecológicas recentemente, são considerados modelos relativamente complexos, no entanto o seu poder explicativo é elevado e a sua performance preditiva superior à maioria dos métodos tradicionais de modelação, como os GLMs e os GEMs. A parte da previsão para locais não mostrados foi realizada também com recurso a estes modelos e a SIGs foi gerado aproximadamente um ponto por cada quilómetro quadrado em SIGs e de seguida calculados os valores dos preditores ambientais selecionados previamente para cada um desses pontos. Esta base de dados foi inserida em R e o output foi então que para cada ponto existia uma probabilidade de ocorrência associada. Esta matriz de dados foi inserida novamente em SIGs e para obtermos uma superfície de informação contínua, um raster, foi utilizada uma interpolação espacial linear. Por último, a definição das prioridades de conservação seguiu este esquema que está aqui definido, portanto, foi utilizado o mapa de probabilidades de ocorrência e também as presenças confirmadas. Muito rapidamente, portanto, se a bacia hidrográfica não tem uma presença confirmada, então automaticamente não tem prioridade de conservação. Se por outro lado a bacia hidrográfica tem uma presença confirmada e a probabilidade de ocorrência é menor que 30, sem prioridade, entre 30 e 40, prioridade moderada. Se a probabilidade de ocorrência for maior que 40% e nós tiver confirmada a presença de lobreias naquele rio, a prioridade de conservação dada foi elevada. Se a presença foi confirmada, então foi máxima. E são estes os rios que vamos propor então para ZECs. Aqui houve, no entanto, uma exceção que foi para os rios onde ocorre a espécie migradora, a lampreia de rio, em que ela precisa das suas rotas de migração desimpedidas e, para tal, nem sempre estes locais apresentavam um nível de probabilidade de ocorrência superior a 40%. No entanto, como eram precisos para a espécie, optámos também por designá-los com a prioridade de conservação máxima. Resultados. Este é o mapa de campos amestrados. Portanto, como veem, as lambreias distribuem-se desde o rio Inha, na bacia hidrográfica do Rio Douro, até a Ribeira de São Domingos, na bacia hidrográfica do Rio Sado, e foram capturadas em 14,9% das estações amestradas. Em relação à qualidade do modelo, a performance preditiva foi muito boa. O ROC foi de 0,87. Para terem uma ideia, são considerados modelos excelentes a partir de 0,9. A partir de 0,8 são muito bons, portanto, ficamos muito satisfeitos com o valor. E também, como referi, a simplificação do modelo melhorou significativamente a capacidade preditiva. As variáveis ambientais selecionadas foram 5: a altitude, a distância a foz, a precipitação do mês mais seco, a percentagem de areia e a temperatura máxima do mês mais quente. A altitude, distância a foz e a percentagem de areia contribuem com 73,4% para a distribuição do género, enquanto que as variáveis climáticas, ou seja, a precipitação e a temperatura, contribuíram com 36,6%. Estes gráficos interpretam-se mais ou menos desta forma. Portanto,
As lampreias são mais comuns, neste caso a partir de 1,70 m de altitude, ocorrem até aos 150 km de distância a Foz, são muito frequentes a partir dos 70% de abundância de areia, ali na precipitação são mais frequentes entre os 5 e os 15 mm de precipitação do mês mais seco e até aos 30 graus de temperatura máxima do mês mais quente. Assim, uma discussão muito rápida. A altitude assumiu aqui uma grande importância e provavelmente por substituir uma combinação de variáveis indiretas como gradiente, que por sua vez influencia a velocidade corrente, a distância à foz, a composição do substrato, etc. Em relação à distância à foz, como veem, a função apresenta algumas curvas que podem ser estranhas, no entanto, isto é devido ao facto de as lampreias ocorrerem em bacias hidrográficas com dimensões muito diferentes, portanto, desde as ribeiras do oeste, em que a poucos quilómetros da costa ocorrem as condições para elas crescerem, até bacias maiores, como o Tejo, o Mondego, onde estas condições ocorrem apenas a mais quilómetros de distância da foz. Em relação à areia, este resultado é consistente com outros estudos que identificam a areia como uma variável muito importante no habitat dos oomocéticos. O substrato é uma característica muito importante para o desenvolvimento das larvas, não só porque permite o seu enterramento, mas também para permitir um fluxo de água através da câmara branquial que permite a sua alimentação, troca de gases, resíduos metabólicos, etc. Em relação à temperatura, à precipitação. Esta é um indicador da quantidade de água recebida pela bacia. Portanto, basicamente isto indica que as lampreias não ocorrem em locais onde a precipitação do mês mais seco é menor que 5 ou superior a 15, ou seja, muito a sul ou muito a norte do país. E em relação à temperatura, a temperatura é variável que a nível global explica a distribuição das lampreias e estas não ocorrem em locais onde a temperatura seja superior a 28, entre 28 e 30 graus e, portanto, este limite foi identificado aqui no nosso estudo. O mapa de probabilidades de ocorrência é algo que podem ver aqui nesta imagem. Portanto, a probabilidade variou entre 0,5% e 86%. E os limites estão de acordo com aquilo que foi identificado no mapa dos pontos de amostragem, com exceção aqui para duas zonas, onde a probabilidade de ocorrência é relativamente elevada e não foram capturadas lampreias. Isto pode dever-se a duas coisas. Aliás, no caso da Costa Vicentina, isto deve-se ao facto de ser uma zona onde a abundância de areia é muito elevada. No entanto, as condições ambientais até poderiam ser favoráveis, mas devido ao regime climático mediterrâneo, um passado período de seca extrema poderá ter erradicado todas as lampreias que aí existiam e, devido à falta de conectividade entre as bacias, nunca mais foram recolonizadas. No caso aqui da zona de Setúbal, a razão já é diferente e é principalmente devido à degradação ambiental que esta zona apresenta. O mapa de prioridades de conservação é este que podem ver aqui. Foram designados cerca de 6,1% da rede hidrográfica portuguesa. Portanto, estas zonas a vermelho são então as que nós propomos para serem designadas como SACs, que em inglês, portanto em português são ZECs, e de constar que as zonas de maior prioridade de conservação estão fora da rede de áreas protegidas nacional. Dentro das zonas de maior prioridade de conservação, optámos por priorizá-las, portanto, quais é que seriam mais importantes de conservar em primeiro lugar. Primeiro, seriam então as zonas onde ocorre a lampreia de rio, porque são, obviamente, muito mais restritas, e depois, então, tentar absorver toda a variação genética existente nos outros grupos populacionais que foram agora, então, descritos como novas espécies. Ou seja, algumas ZECs que pudessem proteger a lampreia do Sado,
outras a Lampreia de Navão, a Lampreia da Costa de Prata e, por último, a Lampreia de Riacho, que representa o grupo maior. Foi ainda feita uma ficha para cada zona especial de conservação que pretendia, em primeiro lugar, identificá-las geograficamente através das coordenadas e do mapa da Carta Militar e, por outro lado, procurar perceber quais são os principais constrangimentos que estas zonas estão submetidas. E aquilo que se constou foi que as zonas de máxima prioridade de conservação revelaram a existência de vários constrangimentos à sobrevivência das lampreias, nomeadamente captações de água, repolarização do caudal, do leito, das margens, destruição da vegetação vitícola, perda de conectividade fluvial e extração de areia. Portanto, o ideal seria então atribuir a estas zonas o estatuto de ZECs e, com isto, dotá-las de todo o contexto legal e jurídico que poderá potenciar a sua conservação no futuro. Conclusão. A realização deste trabalho contribuiu para colmatar a falta de informação sobre o género Petra em Portugal. O modelo de distribuição desenvolvido e as zonas de conservação prioritárias constituem importantes ferramentas para a conservação do género. Os locais onde foram encontradas as lampreias apresentam várias ameaças à sua sobrevivência e as alterações climáticas poderão piorar uma situação desde já estressante, uma vez que contribuem com uma grande percentagem para a explicação da distribuição do género no nosso país. Estas zonas de conservação, que são primeiramente designadas de SICs e depois só quando a União Europeia as aprova é que são designadas de SECs, já foram propostas, no entanto não foram aprovadas, uma vez que dizem que neste momento não é possível a constituição de novas ZECs em Portugal. Portanto, é a conclusão deste trabalho. Obrigada a todos os que ajudaram no trabalho de campo. Fazer referência também aos restantes autores deste trabalho, que já foi aceito e vai ser publicado em março na revista Biological Conservation. Agradecer também à EDP pelo financiamento direto e à FCT pelo financiamento da CO. E obrigada a todos vós pela atenção. Se calhar estão relacionadas. A primeira era perceber a diferença de estatuto de conservação do nosso país para o norte da Europa, porque é essa diferença também. Isso tem a ver com imagino que sejam também pressões ao nível das bacias, portanto elevadas nesses países. Eventualmente aquela utilização da costa pode ser crítica, como com a não. Eu penso que foi por aquilo que eu referi, que os efeitos populacionais são ainda bastante significativos, enquanto cá em Portugal, para além da sua distribuição ser muito restrita e fragmentada, na Europa, como puderem ver no mapa, a sua distribuição é mais contínua e os efeitos populacionais mais elevados. Portanto, não acreditam que não há razão para aumentar o estatuto de conservação. O caráter discreto das nossas populações acaba por ser. Sim, sim. E outra questão é a situação em Espanha. Sim. Não há informação? Não a lampreia de Rio, portanto, por ser uma espécie inibidora, acredita-se que no passado já terá ocorrido. No entanto, com a construção de todas as barragens e açudes cá em Portugal, já não consegue chegar lá. E em relação à lampreia de Riacho, uma das populações foi descrita até bastante recentemente. Portanto, não sei, talvez até existam mais do que aquelas que estão ali descritas, mas aquilo que se sabe hoje em dia é que só existem aquelas duas. Se é por uma identificação, não sei, é o que está descrito. E a última é mais, enfim, é um pouco triste ver este trabalho todo e depois na prática não acontece nada. Sim. Se ao nível central não pode acontecer, porque eventualmente essas questões da rede natura e outras relacionadas estão um pouco fechadas, se ao nível regional, portanto até ao autárquico, se não há abertura em alguns locais para fazer outro tipo de instrumento de conservação? Pois, eu acho que sim, eu acho que passava por aí, portanto, já que não é possível estabelecer estas zonas de conservação, portanto, ir aos locais e tentar trazer a população para esta causa e conservar localmente. Só que, obviamente, é sempre necessário algum investimento
E portanto eu penso que o problema também agora é esse. E as lampreias votam menos que as pessoas. Pois, voltam. Então, tenho também já agora duas perguntas. Uma delas, eu conheço, obviamente, o teu trabalho e não me tinha percebido disso, mas eventualmente talvez houvesse aqui uma hipótese, porque eu percebi-me agora quando tu mostraste aí, eventualmente até poderes melhorar um bocadinho o modelo na parte da distância à foz, porque aí de facto o que tu utilizaste é o valor global, ou seja, o valor absoluto, mas se calhar se utilizasse um valor relativo até podia ser mais interessante, tanto pelo que eu percebi agora do que tu disseste, não tinha percebido disso. De facto, a verdade é que há rios de maior dimensão e de menor dimensão. Portanto, eventualmente, se tu ponderasses pela dimensão dos próprios rios, eras capaz de até ainda conseguires um modelo um bocadinho melhor. Não para o trabalho que está publicado, e isto é apenas um pormenor, mas se calhar, até para o futuro e outro tipo de trabalhos que façam com outras espécies, isso pode ser de facto algo interessante a ter em consideração. Sim. Nestes modelos também é uma vantagem do meu ponto de vista que as variáveis não precisam de qualquer tratamento antes de serem inseridas. E portanto esta foi inserida tal como foi obtida em SIGs, mas sim, na realidade poderia ser... Porque pode não ter, por exemplo, no teste provavelmente será necessariamente mais longe, por exemplo, no LIS, não é? Sim. E isso eventualmente pode ser interessante para perceber que pode haver ali uma faixa de facto onde provavelmente existe. Sim. É verdade. A outra coisa era aqui um bocadinho, também por falar do que o Henrique também falou, que tem a ver com a conservação. Vocês têm propostas, na minha opinião, um bocadinho ambiciosas. Eu já disse isto várias vezes, acho que demasiado ambiciosas. Talvez se ganhasse mais em concentrar-se, se calhar, naquilo que é mesmo relevante, porque com tantas coisas há tendência para. É depois difícil de implementar, digo eu. Portanto, muitas áreas propostas e, portanto, era preferível eventualmente fazer uma grande aposta aí em 2 ou 3. Sim, mas daí depois termos feito aquela priorizar quais é que são primeiro e depois, porque pronto, realmente são bastantes quilómetros, mas eu acho que seguindo aquele critério não se precisava de conservar todas, mas pelo menos, lá está, a variação genética que é a única dos registros no mundo. Como isto está em termos financeiros e tudo, isso é de todos os quilos em pé, essa proposta. Eu sei. Pelo que nós percebemos, nem 10 km de rio, quer dizer, está completamente fechado. Sim, ninguém ouviu falar de renda. Exatamente, isso é indiscutível, mas eventualmente se for pegar, e este é um caso paradigmático, pode-se começar a tentar fazer, mas nem que fosse a nível regional, esse tipo de coisas, a pouco e pouco, não é? Criar regional. Não sei até que ponto é que em termos legais, de facto, é uma percepção efetiva ou não. Mesmo as legislaturas não sabem muito bem o que se passa com esse país fora, não é? Pois, com certeza. Posso acrescentar aí 2 ou 3 coisas. Começando aqui com o fim, nós neste momento há uma condição que se modificou e que é relevante. Não são 2 espécies, passaram a ser 5 espécies, 3 delas endémicas. O estatuto que nós propusemos ao ICN é, obviamente, criticamente em perigo, porque derivam de um taxa que já estava criticamente em perigo, mas até, e nós já participámos agora na revisão que eles estão a fazer em termos das fichas da Diretiva Habitat, mas até o ICNF homologar esse trabalho, vão passar anos. Portanto, obviamente que é assim, sendo uma espécie endémica e classificada na sua região como criticamente em perigo, obviamente que a nível mundial enfim, é óbvio que a relação é direta. E isso abre outras perspectivas. Eu posso dizer que isto já está a movimentar muita gente, que inclusive já houve até um contacto agora muito recente, que nós respondemos obviamente afirmativamente, de acordos, porque na região do Dragão eles querem obviamente divulgar, implementar medidas. Portanto, é possível. Esta ideia paradigma de que o país não tem dinheiro não é bem assim. Se o país não tivesse dinheiro, nós estávamos todos a assaltar supermercados. Portanto, há dinheiro. É dinheiro e dificuldade de acesso a alguns fundos. Mas, havendo vontade,
há fundos a 100%. Assim, as autarquias e outras entidades estejam dispostas a avançar. Isto está tudo muito trabalho, mas cá é lá. Agora, aqui dinheiro comunitário, entende-se. Uma coisa mais científica, aquela questão do livro, eu não estou completamente de acordo, porque nós temos que interpretar as variáveis com a informação que elas nos dão. A variável distância afósica, o que nos diz é até que distância que nós encontramos atualmente esta espécie. Portanto, e ele o que nos dizia era que nós, digamos que as maiores densidades estão até 170 km da foz. É isso que, perdão, era a altitude, não era? Era a altitude, que era 170 metros de altitude. Portanto, é distâncias máximas, ok? Portanto, isso de ponderar, às vezes também tem um bocadinho, e não se esqueçam de outra coisa, as nossas bacias estão intervencionadas. Portanto, algumas delas artificialmente são curtas. Não é? Portanto, aquela distribuição é uma distribuição já com o efeito da ação humana. Portanto, independentemente de tudo o resto e da parte científica, eu acho que este trabalho que foi feito é pioneiro em termos de conservação de peixes, em particular peixes em ambientes piscícolas. Nós fornecemos à administração uma ferramenta como eles nunca tiveram. Podem, sem critérios perfeitamente, enfim, às vezes de feeling, estabelecer quais as áreas que efetivamente são importantes para a conservação desta espécie, deste género. Agora, como costumamos dizer, só não fazem se não quiserem. Até sabem onde é que estão, sabem o que é que precisam, pronto, é preciso reabilitar, mas numa primeira análise é preciso, sobretudo, salvaguardar estas áreas, porque há ali 3 espécies, uma delas em particular que é do sabe, que se não se fizer nada, nem sequer passa por criticamente em perigo. Quando viemos a fazer o trabalho é só dizer que está extinta. Já avisámos isso várias vezes, as pessoas estão interessadas em trabalhar, só que pronto, leva tudo muito tempo. E de que tipo de ações é que estamos a falar? Em termos práticos? Sim. Então, uma coisa tão simples como uma reabilitação de um troço de uma linha d'água, onde, por exemplo, existem fundos a 100% para a reabilitação das galerias vitícolas, onde até as próprias juntas de freguesia se podem candidatar. Por exemplo. E há dinheiro. Mas aí o problema é muitas das coisas que tu não podes fazer intervenções depois a nível, ou seja... Não, mas isto tem que se trazer à administração connosco. Pois, com certeza, mas não é fácil porque depois tens que proibir uma série de atividades. Claro, não é o imposto ou o Pedro Leopoldo chega lá e diz uma paga, agora vamos lá inventar isto. Não é? Isso não vai acontecer nada. Não, mas se a administração, neste caso, por exemplo, a APA, que agora centraliza tudo, estiver disposta a fazer, com o apoio das autarquias, não tenho dúvidas que se faz. Agora, o problema é o que é que depois vais proibir lá, já sabes. É que está a palavra errada, ninguém proíbe nada. O que se faz atualmente é viabilizar os usos e compatibilizar os usos. Porque efetivamente gasta-se mais dinheiro, mas não é impossível compatibilizar tudo. Mas não colide muito com interesses instalados como a estação de inertes. Leva mais tempo. Não, a estação de inertes já nem sequer é ilegal. Se existir é ilegal. Aliás, o problema agora é a acumulação de inertes nos rios e como é que se vai resolver o problema. Porque neste momento os rios estão a ficar com os leitos absolutamente cheios de areia. É bom, naturaliza, mas depois em termos hidráulicos é um desastre. Portanto, há muita coisa a mexer em termos de gestão das nossas redes hidrográficas. Depois desta discussão tão interessante, que a minha pergunta é mesmo muito importante. Como é que aparece ali a precipitação do mês mais cedo, como se um parâmetro tão importante? Eu imaginaria que aquela precipitação não afeta em nada as condições. Pois, porque estamos no limite de distribuição. Portanto, no limite de distribuição da espécie, as variáveis extremas é que estarão a afetar a sua distribuição, neste caso a disponibilidade de água. Daí elas não existirem, a sua redução. Imagina que no mês mais cedo, no nosso país, a disponibilidade de água é sempre tão reduzida que não irá contribuir em nada para definir a distribuição. Não sei, mas não. Que outras variáveis de precipitação
precipitação que testaram? Sim, nós tínhamos, existiam 3 disponíveis. Era a precipitação média anual, a precipitação do mês mais úmido, se não me engano, portanto era o contrário desta, e a do mês mais seco. Nós escolhemos inserir um modelo apenas a anual e a do mês mais seco. E a que ficou foi a do mês mais seco. Portanto, esta é que está mesmo a limitar. E é como digo, parece que isto reflete a disponibilidade hídrica e a sul da bacia hidrográfica do Rio Sado. Os rios secam mesmo. Se o rio secar, não há lampreia que resista. E daí também a problemática na bacia hidrográfica do Rio Sado. Inclusive, com o aumento da temperatura global, é muito provável, como o professor também disse, que essas lampreias se extinguam, e se calhar num período de tempo mais curto do que aquilo que é esperado.